Sabrina costumava deixar a filha usar o telefone celular desde muito pequena, até descobrir o mal que o uso excessivo de telas pode causar. Foi a partir disso que ela e a pediatra da filha criaram o projeto Conectados e Protegidos, que traz dados importantes sobre o uso da tecnologia por crianças e adolescentes e sobre os perigos por trás do acesso livre à internet. Então a gente decidiu criar o projeto para trazer mais pais, mais mães, mais adultos para essa conversa, que essa conversa que a gente teve aqui na sala pudesse acontecer na sala de todas as casas, seria o nosso objetivo principal, né? Porque sem essa conversa sobre a importância do cuidado com as telas, com as redes sociais, com o celular, a mudança não vai acontecer. Depois que passou a ter mais conhecimento sobre o assunto, Sabrina adotou uma outra forma de agir a respeito do uso de telas da filha, hoje com 5 anos. E se considera exemplo de que é possível mudar os hábitos em relação às crianças quando o assunto é o acesso a telas e a ferramentas digitais. Eu tenho uma filha, Lili, de 5 anos, tá? Costumo dizer que eu sou uma mãe em recuperação. Ela dormia pequenininha com o celular e eu diminuí o brilho da tela achando que aquilo já estava resolvido o problema da tela. A gente sabe, as crianças da pandemia tem 2 momentos, né? A criança pequena que o pai ou a mãe fazia isso que eu fiz e eu achava que estava tudo certo. E as crianças que precisavam ser alfabetizadas com o celular. Então a gente tem essas 2 coisas. Mas aqui em casa era o meu jeito de deixar ela mais calma, eu achava, o jeito de deixar ela, eu poder fazer outra coisa. Então eu costumo dizer que ela é um exemplo de que dá para mudar o hábito, porque a gente usava e dava para ela como se fosse uma chupeta mesmo. E numa consulta com o oftalmo disse para ela já entendia, que ela podia ter um risco sério de miopia severa, que é o que está acontecendo com as crianças, e estrabismo. E foi ela que disse, um dia no carro, eu peguei o celular automaticamente, dei para ela na cadeirinha, ela disse, não mamãe, os meus olhinhos. E a partir dali eu tomei um choque de realidade de que, sim, as crianças entendem se a gente explicar por que não precisa, por que não deve, por que tem que ser limitado. E hoje aqui em casa ela vê desenho, não tem tablet, vê desenho na televisão grande, a gente diz o celular faz mal para os olhinhos, controlado, com tempo controlado. As idealizadoras do Conectados e Protegidos criaram um site que leva o nome do projeto. Lá elas disponibilizam todos os dados que levantaram sobre o assunto. Além disso, também fazem palestras para ajudar a conscientizar os adultos de que é possível ter um uso saudável das telas sem demonizar a internet. Um projeto semelhante está sendo desenvolvido nesta escola particular. Há 3 anos, a instituição escolhe um assunto relacionado ao mundo digital e propõe atividades de conscientização aos alunos. E a partir do momento que a gente percebe que o mau uso das redes sociais representa não só um problema para hoje, atualmente, mas um problema que perdurará para o futuro, não tem como nós deixarmos para depois. Então, por conta disso, a gente tem se levantado para esse projeto. Nós não podemos deixar para depois algo que é urgente. Neste ano, o tema do projeto Quebrando o Silêncio é o cyberbullying. Entre as atividades propostas aos alunos está a produção de curta-metragens que abordem o tema. Serão cerca de 35 filmes. Desses, 10 serão selecionados para serem reproduzidos em um evento que vai premiar os melhores curtas. A nossa ideia é que os pais saibam como lidar com seus filhos na utilização das redes sociais, que os alunos eles também estejam atentos aos perigos que as redes sociais oferecem e que todos estejam preparados para lidar com esse benefício, mas também desafio que são as redes sociais. Essa foi a forma que o colégio encontrou de informar os alunos e a comunidade escolar a respeito dos perigos do uso da internet sem supervisão. Os alunos já entendem o propósito do projeto e que o autocontrole e cuidado dos pais é importante. Cuidando, eles sempre cuidam muito do que eu assisto, o que eu vejo, até por conta que eles prezam muito no fato de que tudo que eu assisto sempre vai ficar no meu cérebro e quando eu precisar responder de uma forma rápida, eu vou sempre responder do que eu estou acostumado e vendo na internet. Muito que os pais falam, né, sobre as redes sociais que impactam nas tuas notas escolares. E eu sou um exemplo, porque se eu usar muito excessivamente, isso vai impactar e as minhas notas vão abaixar.
E eu acho que a gente tem que manter a conscientização, tentar equilibrar, usando outras ferramentas como um livro, uma conversa e, sabe, conscientizar mesmo. O meu primo que estudava aqui, ele não sofreu bullying, mas ele era muito quietinho e ele ficava muito na dele. E logo depois de algumas palestras que a gente teve sobre bullying aqui mesmo no colégio, eu vi que ele conseguiu se soltar mais, ele conseguiu se abrir mais, ser mais comunicativo, conseguiu fazer mais amigos. Então, assim, é muito importante essas palestras, essas atividades que eles fazem, ajudam sim e dá pra ver que dão exemplo e dão resultado aqui dentro. A proibição do uso do celular em sala de aula também tem contribuído de forma positiva. Para os professores, a diferença de comportamento dos alunos é bem evidente. Principalmente na parte de aprendizado, nós sentimos um déficit, uma diferença muito grande assim na absorção, na parte de interação social também e às vezes até mesmo em expressar as opiniões, em expressar as perguntas, as dúvidas. A gente conversa com os alunos em sala no momento de aula e às vezes eles não sabem nem mesmo como formular aquilo que eles estão pensando, como expressar para nós aquilo que eles realmente têm dúvidas. Então nós percebemos essa diferença assim no excesso e no mau uso das ferramentas digitais. O tema relacionado à adultização de crianças e aos perigos por trás da internet explodiu no país todo depois que um influenciador digital publicou um vídeo alertando sobre a exposição de crianças nas redes. O fato motivou discussões em todos os âmbitos, inclusive no que se refere a medidas legais e a criação de leis. Mas essa promotora de justiça ressalta que, entre os problemas que existem para punir os envolvidos nesse tipo de situação, está a dificuldade de enquadrar os fatos em leis que já existem. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele já tem previstos vários crimes praticados por pessoas contra crianças e adolescentes em situações de erotização, situações de pedofilia, exploração sexual, exploração de criança. Ou seja, há vários delitos previstos no Estatuto. Teria que analisar melhor a situação concreta para enquadrar em algum desses delitos. Mas essa situação não é a mais grave, porque isso já existe essa lei criminalizando condutas, né? O difícil realmente é adaptar estes fatos a uma dessas condutas concretamente, porque são situações muito diferentes e é uma questão muito nova essa ligada ao uso da internet. A promotora também ressalta que as leis e a punição não são a única solução, que é preciso trabalhar na prevenção para que o número de abuso de crianças e adolescentes nas redes diminua cada vez mais e que toda a sociedade é responsável pela segurança desses jovens. Por que acontece isso? Porque nós temos uma falha no sistema de proteção da criança e do adolescente. Com a internet, com a erotização que a internet possibilita, com a monetização, esse tipo de problema ficou muito mais grave. O controle sobre isso é muito difícil. Não é um problema da lei. Eu sempre gosto de falar isso. A lei não traz uma solução para tudo. A lei é importante, a regulação das big techs é importante, evidentemente que sim. Mas será que é possível a lei resolver um problema de big tech? Como é que nós vamos controlar isso? Então, a gente vê agora na imprensa todo mundo falando na punição das pessoas que praticaram essas condutas. As investigações já estão sendo feitas por vários órgãos, devem ser feitas, a punição deve ser aplicada. Mas será que a questão mais importante é punir? E por que a gente no Brasil tem essa tradição de atuar sempre na repressão? Onde é que está a prevenção dessas coisas?